Todos nós já tivemos alguma reação alérgica, e os sinais e sintomas de alergia são atualmente fáceis de serem identificados. Manchas vermelhas no corpo, erupções de pele que lembram picadas de inseto, coceira, queimação e ardência na pele, espirros, nariz escorrendo, olhos vermelhos lacrimejantes. Também podem surgir dor de barriga, diarreia e distensão abdominal, tosse seca persistente, falta de ar, palpitações, queda da pressão arterial, escurecimento da visão e tontura. São alérgenos bastante conhecidos: poeira, poluição, pólen, pelos de animais, crustáceos, leite, glúten, penicilina, dipirona, perfumes, ácaros e barata. No vídeo de hoje, confira algumas alergias raras de cuja existência você jamais desconfiaria. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Se você é novo no canal, peço que se inscreva e ative as notificações. Deixe seus comentários, compartilhe e sugira novos temas ou sintomas para discutirmos nos próximos vídeos. É raro, mas algumas pessoas podem ser alérgicas à água. Existem cerca de 100 casos de urticária aquagênica descritos na literatura médica. Nessas pessoas, o contato com água desencadeia erupções de pele, dor, coceira e queimação. Podem surgir vergões ou pápulas avermelhadas, que são lesões de pele parecidas com picadas de pernilongo. Essas erupções aparecem no pescoço, peito, braços ou em qualquer região que entrou em contato com a água. Pesquisas ainda não definiram o que causa a urticária aquagênica, se é a água propriamente dita ou algum componente adicionado durante o processo de tratamento da água, como o cloro. O contato com a água desencadeia a liberação de histamina na corrente sanguínea, que é a substância responsável pelas manifestações de urticária. O quadro desaparece cerca de 30 a 60 minutos após o indivíduo enxugar a área molhada. Na suspeita de urticária aquagênica, o médico colocará uma compressa de água morna a 35 graus centígrados sobre o antebraço do paciente. Se dentro de 15 minutos surgirem vermelhidão, coceira, queimação e pápulas na pele, é feito o diagnóstico de alergia à água. É bom lembrar que muitas pessoas ficam com a pele coçando e irritada quando tomam banho quente. Esse quadro é conhecido como prurido aquagênico e é relativamente comum. Não se trata de uma urticária. A urticária aquagênica não tem cura. Um anti-histamínico poderá ser tomado para aliviar os sintomas após o contato com a água. Nas reações alérgicas graves, com risco de insuficiência respiratória, é necessário administrar adrenalina. Pessoas com alergia aquagênica devem evitar ao máximo o contato com água, precisam tomar banhos rápidos e com menor frequência, devem evitar, na medida do possível, se expor à chuva e ao sol e de se emocionarem, visto que podem também desenvolver reações alérgicas a suor e lágrimas. Devem usar roupas que absorvam a umidade do corpo de forma eficiente e ingerir alimentos mais secos. Você já ouviu falar em alergia ao suor? O nome técnico para essa condição é urticária colinérgica. Ela se caracteriza pelo aparecimento de manchas avermelhadas na pele e lesões chamadas de pápulas de 1 a 3 milímetros de diâmetro, associadas a coceira, formigamento, inchaço e calor locais. As pápulas são semelhantes a minúsculas espinhas avermelhadas, que surgem principalmente no rosto, peito, região superior das costas e membros superiores. Tais manifestações surgem quando a temperatura corporal se eleva, induzindo a transpiração, durante a atividade física, estresse, ansiedade, raiva ou nervosismo. Exposição ao calor, após um banho quente, usar uma roupa apertada, de tecido não respirável, após uma refeição quente e apimentada. As alterações de pele surgem entre 5 e 10 minutos após a exposição ao fator desencadeante, duram entre 30 minutos e 2 horas e desaparecem espontaneamente. Ainda não se definiu a causa exata dessa reação alérgica. Sabe-se que pessoas com histórico de asma, rinite alérgica, eczema, dermatite de contato e dermatite atópica são mais propensas a desenvolverem urticária colinérgica. Pessoas que apresentam urticária ao frio, ao toque, a alimentos ou medicamentos são também mais susceptíveis à alergia ao suor. As manifestações clínicas podem ser desencadeadas durante uma caminhada, corrida ou qualquer atividade física. Nos casos mais leves, a pessoa pode apresentar apenas uma vermelhidão na pele. Nos quadros mais sintomáticos, pode haver salivação excessiva, diarreia, tontura, dor de cabeça e de estômago. Nos quadros mais graves, aqui damos o nome de reação anafilática, a urticária pode se estender por todo o corpo e a pressão arterial cai, provocando falta de ar, aumento da frequência cardíaca, pulsos rápidos e fracos, tontura, náusea, vômito e desmaio. O processo inflamatório pode desencadear a contração da musculatura das paredes dos brônquios, aqui damos o nome de broncoespasmo, e estreitar a passagem do ar, causando chiado, falta de ar e tosse. O inchaço pode acometer lábios, pálpebras, língua e paredes das vias respiratórias, comprometendo ainda mais a passagem do ar e levando à morte por asfixia. Para diagnosticar a urticária colinérgica, o paciente será solicitado a fazer 10 a 15 minutos de esteira ou bicicleta ergométrica, para induzir o aumento da temperatura corporal e o suor. O surgimento das alterações de pele confirma o diagnóstico. Antihistamínicos são prescritos para controlar a reação alérgica, por exemplo, loratadina, fexofenadina, cetirizina e hidroxizina. Geralmente são mais eficazes se tomados diariamente e não apenas quando surge a urticária. Se não houver resposta satisfatória com o antihistamínico, indica-se um corticosteroide por curto período de tempo.
Existem outras opções medicamentosas que o alergista ou dermatologista indicará conforme cada caso, como os inibidores de leucotrienos ou imunossupressores. Nas reações alérgicas graves, com insuficiência respiratória e queda brusca da pressão arterial, o paciente poderá ser treinado a auto-administrar uma injeção de adrenalina, que deverá ser mantida sempre à mão. Para prevenir a urticária colinérgica, a pessoa deve, na medida do possível, evitar os fatores desencadeantes, colocar uma compressa de água fria ou gelada sobre a área afetada, tomar um banho frio, manter o ambiente com ar-condicionado ou ventilador, usar roupas largas de tecido respirável, aprender técnicas de combate ao estresse ou buscar suporte psicoterápico para gerenciar a ansiedade, e fazer refeições mornas e leves. Existem pessoas que são alérgicas ao sêmen. Ela é decorrente de uma hipersensibilidade às proteínas presentes no esperma. Não se sabe ainda a causa exata que deflagra a alergia. Uma mulher pode desenvolver alergia ao sêmen depois de ter tido várias relações sexuais com o mesmo parceiro, sem intercorrências anteriores, ou ter reação ao sêmen de um parceiro e não apresentar alergia ao esperma de outro. Isso levou os pesquisadores a acreditarem que certos medicamentos e substâncias contidas nos alimentos possam estar presentes no sêmen e desencadear reação alérgica nas pessoas hipersensíveis a esses alérgenos e não às proteínas do sêmen. De forma surpreendente, alguns homens podem ser alérgicos ao próprio sêmen. Tal condição é chamada de síndrome da doença pós-orgástica. Após ejacularem, eles apresentam vermelhidão, coceira, inchaço, queimação, dor e urticária na cabeça do pênis e no prepúcio, que é a pele que recobre o pênis. Após a ejaculação, também podem se queixar de fadiga e calor intensos e sintomas semelhantes à gripe. Muitos procuram médico achando que pegaram alguma infecção sexualmente transmissível e realizam os exames sorológicos que resultam todos negativos. Mulheres alérgicas ao esperma apresentam vermelhidão, coceira, inchaço, queimação, dor e urticária na vulva e na vagina. As lesões também surgem em qualquer região do corpo que entrou em contato com o sêmen, mãos, ânus, cavidade oral ou na região entre os seios, por exemplo. O quadro clínico geralmente se inicia entre 20 a 30 minutos após a exposição ao sêmen, podendo se estender por horas ou dias. Pessoas hipersensíveis ao esperma podem desenvolver reação alérgica grave, conhecida como anafilaxia, chiado no peito, falta de ar, inchaço na língua e na laringe, que é o edema de glote, queda da pressão arterial, pulso fino e rápido, batimentos cardíacos acelerados, tontura, enjoo, vômito, diarreia e desmaio. Como é um diagnóstico pouco estudado e compreendido, as manifestações clínicas da alergia ao sêmen podem ser confundidas com infecções por clamídia, herpes ou infecções vulvovaginais, bacterianas, fúngicas ou por tricomonas, que não respondem aos respectivos tratamentos. Se todas essas hipóteses forem afastadas, o médico solicitará uma amostra do sêmen do parceiro e injetará uma pequena quantidade diluída do esperma sob a pele da mulher. Se surgirem sinais e sintomas alérgicos, o diagnóstico é confirmado. Uma forma de a mulher prevenir a alergia ao sêmen é usar preservativo em todas as relações sexuais. Homens com alergia ao próprio esperma poderão ser orientados a se masturbar com preservativo e fazer sexo com camisinha. Um antihistamínico poderá ser tomado antes da relação sexual para atenuar as manifestações alérgicas em caso de recusa em usar o preservativo. Caso haja risco de desenvolver reações graves, o paciente deverá ser treinado a se auto-aplicar uma injeção de adrenalina para evitar o colapso cardiorrespiratório. Se a pessoa repudia veementemente o uso de camisinha, o alergista fará uma dessensibilização. O médico colocará uma pequena quantidade de sêmen diluído na vagina ou sobre o pênis, deixando a solução agir por 20 a 30 minutos. O procedimento é repetido com soluções progressivamente menos diluídas, até que a pessoa não apresente nenhuma reação quando em contato com esperma in natura, ou seja, sem nenhuma diluição. Nesse estágio, o casal será orientado a manter relações sexuais sem camisinha a cada 48 horas, para garantir que a tolerância ao sêmen persista e se torne duradoura. A alergia ao plasma seminal não interfere na fertilidade feminina, mas pode prejudicar a concepção, visto que a mulher evitará manter relações sexuais. Mulheres com dificuldade para engravidar podem ser submetidas à inseminação intrauterina ou fertilização in vitro com a técnica de lavagem de esperma, em que são removidas as proteínas do sêmen, reduzindo a probabilidade de reação alérgica. A alergia ao sêmen pode arruinar um relacionamento. Talvez uma terapia de casal possa ser crucial para trabalhar o problema e encontrar alternativas para uma vida sexual mais satisfatória. Não é uma questão de frescura, mas existe sim a alergia ao toque. O dermografismo é relativamente comum na população, em especial entre adolescentes e adultos jovens. Uma leve pressão sobre a pele é suficiente para provocar o surgimento de vergões ou linhas avermelhadas e serpiginosas sobre o trajeto percorrido pela unha ou pela tampa de uma caneta. Vermelhidão, inchaço e coceira na pele podem surgir até mesmo quando a pessoa fricciona a toalha para se enxugar, desliza a pele sobre o lençol, se encosta ou se deita sobre uma superfície rígida ou pelo atrito da roupa na pele. Se, com a unha, a pessoa desenhar um S sobre a pele, 5 a 7 minutos após, surgirá uma linha avermelhada formando um S, em relevo ou não. O mesmo ocorre se a pessoa se coçar. Surgem vergões avermelhados ao longo do trajeto percorrido pelas unhas. Essas erupções de pele normalmente duram entre 15 a 30 minutos e desaparecem espontaneamente. Raramente podem persistir por horas ou dias e um antihistamínico como cetirizina, hidroxizina ou loratadina pode ser necessário para alívio sintomático.
O dermografismo não oferece risco à saúde. Pode ter curta duração, durar alguns meses ou se prolongar por anos. Não se identificou nenhum alérgeno específico para alergia ao toque. Sabe-se que nesses indivíduos, quando a pele é pressionada pela unha ou algum objeto, há uma reação exagerada do organismo, deflagrando a liberação de histamina. Esta daria início ao processo inflamatório local e às erupções cutâneas. Alguns fatores podem precipitar a reação exacerbada da pele ao toque. Estresse, exercícios físicos, exposição ao calor, ao frio ou a algum medicamento como penicilina, infecções como escabiose, que é a sarna humana, ou parasitoses como larva migrans cutânea, que é a ancilostomíase. Acredita-se que pessoas com eczema, rinite, dermatite atópica e pele seca sejam mais propensas ao dermografismo. Utilizando uma tampa de caneta ou um abaixador de língua, o médico desenhará algumas linhas sobre a pele do paciente. Se aparecerem vergões avermelhados sobre o trajeto das linhas, é feito o diagnóstico. Nos pacientes com quadros mais intensos e prolongados, pode ser prescrito um antialérgico ou um estabilizador de membrana, chamado de cromoglicato. Essa droga inibe a ruptura de células chamadas de mastócitos e impede a liberação de histamina por essas células, reduzindo a resposta alérgica. Como medida de prevenção, caso você tenha dermografismo, evite banhos quentes e demorados. Use sabonete macio para pele sensível e evite passar a bucha no corpo. Ocupe a mente com atividades prazerosas e reduza o nível de estresse. Use roupas largas, de tecidos macios e evite roupas ásperas e apertadas. Evite usar joias, bijuterias e relógios se tiver formas mais exacerbadas de dermografismo. Mantenha a pele bem hidratada, passando um creme após o banho e ingerindo água em quantidade suficiente para que a urina saia amarela clara. Confira agora mais algumas alergias bizarras. Alergia a medicamentos antialérgicos. Não raro, existem pessoas que se queixam de alergia a um antihistamínico corticoide, que são drogas normalmente prescritas para tratar as alergias. Na verdade, elas são alérgicas a algum componente da fórmula do comprimido ou xarope, um corante, aditivo ou estabilizador, e não ao princípio ativo da droga. Alergia a vibrações. Os movimentos vibratórios de uma motocicleta, britadeira, cortador de grama ou vibrador podem causar coceira, inchaço, turvação visual e dor de cabeça nos casos raros de urticária vibratória. Essa modalidade de alergia é tão rara que há poucas descrições na literatura. Existem pessoas com alergia a celulares e moedas. Na realidade, essas pessoas são alérgicas ao níquel, que é utilizado na fabricação de celulares e moedas. Antes do surgimento dos smartphones e do aplicativo de mensagens instantâneas, quando as pessoas costumavam usar o celular como telefone, não raro surgiam pessoas com inchaço, coceira, vermelhidão e dor no pavilhão auricular, que é a orelha externa, e na região lateral da face, que ficava em contato direto e prolongado com o celular. Esses casos são classificados como dermatite alérgica de contato. Há pessoas com alergia ao cheiro de peixe ou crustáceos. O simples ato de cheirar salmão, atum ou linguado, camarões, siris e caranguejos pode precipitar os sintomas alérgicos nos casos mais exacerbados. Também pode ocorrer durante o cozimento desses alimentos, quando a pessoa inala as proteínas suspensas no ar junto com o vapor, desencadeando coriza, entupimento nasal, espirros, tosse seca, coceira nos olhos, nariz e garganta. Alergia ao feto. Há casos raros de gestantes que desenvolvem uma resposta autoimune à gravidez por volta do segundo ou terceiro trimestre. O pemphigoide gestacional desencadeia o surgimento de coceira e bolhas dolorosas na pele do abdômen, que depois se espalham para outras partes do corpo. Alergia ao período menstrual. Durante o ciclo menstrual, a elevação dos níveis circulantes do hormônio progesterona pode desencadear urticária em algumas mulheres. É a dermatite autoimune por progesterona. Alergia a glitter. Você costuma se maquiar e nunca apresentou problemas de pele, mas resolveu usar um produto novo e ficou com as pálpebras e lábios inchados, o rosto pinicando e avermelhado após se maquiar. Isso pode ser alergia a mica, um mineral natural a partir do qual é feito o glitter, que está contido em bases e pós. Alergia a frutas polinizadas. Geralmente ocorre nas pessoas alérgicas ao pólen. Como a polinização é uma etapa crucial para que o ovário da flor se transforme em deliciosas frutas, como pêssegos, maçãs, melões, goiabas, jacas, laranjas, jabuticabas, figos, abacates e bananas, essas pessoas, ao ingerirem as proteínas desses alimentos crus, desenvolvem reações alérgicas como vermelhidão, inchaço, coceira e dor nos lábios, na cavidade oral e na garganta. Alergia a vinho. Pessoas que apresentam entupimento nasal e coceira nos olhos após tomarem uma taça de vinho são alérgicas aos sulfitos, compostos químicos presentes no vinho tinto e na cerveja escura. Alergia a preservativo. Homens e mulheres que apresentam irritação, ardor, coceira, vermelhidão e inchaço na glande, que é a cabeça do pênis, e no prepúcio, que é a pele que recobre o pênis, ou na vulva e vagina, possivelmente são alérgicos ao látex, com o qual são produzidas as camisinhas tradicionais. Alergia a mariposas. Em 2021, um surto de dermatite alérgica acometeu grande número de moradores de 21 cidades do estado de Pernambuco. Inicialmente, aventou-se a hipótese de se tratar de um surto de escabiose, que é a sarna humana, que foi descartada por conta do padrão de distribuição das lesões no corpo dos pacientes. Além disso, nenhum ácaro foi identificado nos exames microscópicos de pele.
Chegou-se a pensar que tais manifestações alérgicas poderiam estar relacionadas à Covid-19. Nada a ver. Descobriu-se que as lesões de pele eram decorrentes da liberação, durante o voo, de cerdas presentes em mariposas do gênero Ilesia, que são bastante comuns naquela região do país. Suspensas no ar, essas cerdas se disseminam e, ao se precipitarem, elas se prendem à pele por dias ou semanas, provocando muita coceira, vermelhidão e irritação na pele, durante 1 a 3 semanas. As pessoas se queixam desses sintomas principalmente à noite, coincidindo com os hábitos noturnos das mariposas. Os quadros leves são tratados com cremes à base de corticoide e antihistamínicos por via oral. Os mais graves necessitam de tratamento com corticosteroide por via oral. Compressas frias sobre as áreas afetadas também aliviam os sintomas. Concluindo, as pessoas podem ser alérgicas a substâncias inimagináveis, embora a grande maioria desenvolva reações de hipersensibilidade a alérgenos comuns, de fácil identificação. Vale aqui a observação cuidadosa das circunstâncias em que surgem as manifestações alérgicas, analisando como seu organismo se comporta quando exposto a determinado alimento, medicamento ou situação. Leve todas as suas anotações à consulta. Suas suspeitas poderão auxiliar o médico a identificar a provável causa da sua alergia. Este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Comente, compartilhe, sugira novos temas ou assuntos de seu interesse. Se ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative as notificações. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.